Olá! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre o transtorno da personalidade antissocial, também conhecido como personalidade sociopata. Muitas pessoas chamam de sociopata. E o que é isso, né? O transtorno de personalidade antissocial, né? Personalidade que é uma pessoa antissocial. Esse vídeo vai falar um pouco de quais características dessa pessoa. São atitudes impulsivas, né? Às vezes irresponsáveis. Mas eu gostaria de pedir que você curtisse o vídeo, compartilhasse e deixasse sugestões de temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. Esses temas que eu trago aqui são muitas vezes temas abordados em consultório, em sala de aula, no dia a dia, pessoas que falam bastante sobre esse tema. Eu gostaria de saber que temas você gostaria que nós trouxéssemos aqui para discutir no canal. Você deixa lá nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Transtorno da personalidade antissocial, né? É uma doença, ela atinge vários indivíduos, né, no início da vida adulta, e ela atinge normalmente muitas pessoas do sexo masculino. Feminino também, mas a maioria é do masculino. E normalmente é aquela pessoa que tem comportamento que não respeita o direito das outras pessoas. Ela não tem empatia. Então, assim, ela não está preocupada se a atitude que ela vai tomar vai prejudicar outra pessoa, se vai ter prejuízo para alguém. Ela está preocupada com ela. E aí entra, muitas vezes, atitudes impulsivas e às vezes até atitude criminosa. Às vezes, essa pessoa com transtorno de personalidade antissocial, por que antissocial, né? Essa pessoa pode fazer até o uso de substância ilícita. É via de regra? Não é. Não é via de regra. Não é todo mundo que tem comportamento antissocial que faz o uso de substância ilícita. Mas há um componente aí hereditário, existe, né, um componente hereditário de 1 a 3%, 3,5% aí de pessoas que esse componente se manifesta de forma hereditária, mas essas pessoas diminuem às vezes ao longo da idade, mas essas pessoas elas vão construindo esse comportamento ao longo da vida. Como é que isso acontece, né? Às vezes começa lá na adolescência, aquela criança, aquele adolescente que transgride as normas, as leis. É tido normalmente como rebeldia. Ele é rebelde, né? Não tem empatia com o outro. E os pais acham muitas vezes, é coisa da idade. Não é. Já não é. Então ele vai crescendo e às vezes ele é diagnosticado quando ele tem lá mais ou menos 18 anos, né? E aí o que precisa para perceber que ele já está nesse processo de transtorno de essa personalidade antissocial, ou ali muitos chamam de sociopata? Ele tem uma incapacidade de se adequar às normas sociais, então ele acha que ele pode tudo, né? Ele tem impulsividade, incapacidade de seguir planos. O que é para ser feito ele não faz, ele não consegue. Ele é agressivo e se irrita muito facilmente. Ele tem uma tendência a mentir e enganar, ludibriar as pessoas, né? Então, por que ele faz isso? Para ele ter ganho pessoal. Então, é aquela pessoa que, podendo mentir para se beneficiar, ele faz com a melhor das formas que ele vai ter ali, diversas formas. Ele mente com a mais tranquilidade, a maior tranquilidade ele vai mentir, como se fosse algo assim normal. É aí que a gente fala que é falta de empatia, né? Ele é responsável com a própria segurança e a segurança dos outros. É aquela pessoa que sai com racha, por exemplo. Então ele não tem o cuidado com a sua segurança e com a segurança dos outros. Ultrapassa sinal. Eu estou dando alguns exemplos, mas tem outros aí vários, né? Então, e ele comete essas coisas, por exemplo, ele vai ludibriar alguém, vai mentir, e ele acaba rindo. Tem remorso? Não tem. Dane-se o outro. Ele acaba rindo às vezes. Porque ele é o esperto, o outro, o bobo, trouxa. Ele traz muitas vezes outras pessoas com ele. Ele seduz outras pessoas para fazer parte desse jogo da mentira com ele, né? Então ele tem muitas vezes incapacidade de se manter em emprego, de honrar compromisso, porque ele vê sempre ele é o mais importante.
né? Então, esse tipo de comportamento pode começar a aparecer ali no começo da adolescência, 11, 12 anos, e vai fica mais evidente ali por volta dos 15, 16 anos, né? E ali fica evidente mais na idade adulta. Só que isso é muito sério, né? Não existe um fator ali com exatidão por que isso acontece. Existe a questão, como eu disse lá, né? Que pode haver uma questão hereditária, genética, sim, existe. Mas não é predominante, né? Não é aquilo que... E é porque ele foi herdado do pai, da mãe, de alguém da família. Mas também existe a questão do ambiente. Será que ele foi inserido num ambiente da infância, onde ele sofreu abuso sexual, onde ele se desenvolveu de uma forma agressiva, onde ele conviveu com pais alcoólatras, ou violentos, ou que faltou muito amor, ou ele viu isso, esse comportamento, e ele tirou isso como modelo? Os pais ou os parentes próximos, ou pessoas próximas a ele, se relacionavam com outros assim, e ele tirou isso como modelo? O modelo que ele teve era de enganar, de mentir, de ser violento, de tirar a vantagem, e ele tirou isso como certo para ele? Ele copiou esse modelo? Porque existe muito isso, nós somos produtos do meio também, né? Então, esse transtorno de personalidade, de personalidade antissocial, ele pode ser também, muitas vezes, desenvolvido por utilização de bebida, de cigarro, de outras drogas durante a gestação da mãe. Então a mãe naquela época lá, isso aí cada caso é um caso, né? Então não existe uma forma única, podemos dizer que foi por isso ou se foi por aquilo. São vários fatores a serem estudados aí na hora de se fazer um diagnóstico, que é feito pelo psiquiatra, pelo psicólogo, para fazer um tratamento, para poder trabalhar isso, né? Então a falta de estrutura no lar, né, desprezo de parentes, de pessoas próximas, né? Precariedade e a violência sexual, como eu disse, né? Ou modelos que ele tenha visto para se desenvolver assim, podem ter contribuído sim. E como trabalhar isso, né? Como é que esses sintomas eles podem aparecer na fase de adolescência? E pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado, porque às vezes a gente vê aquela criança, aquele adolescente perverso, né? Que ele gosta de judiar de animais, ele gosta de ver animais sofrerem, ele gosta de fazer crianças sofrer, ele gosta de judiar. Então, ele acha que ele é o máximo, ele é arrogante, né? Ele se sente superior, ele acha que ele pode tudo, ele tenta manipular. E os pais estão vendo? Muitas vezes os pais acham que aquilo é normal, só que não é. É porque existe aquele ciclo, né? Que vai se repetindo. Se os pais acham que é normal, é porque os pais também têm algum problema aí, né? E isso vai refletir lá na frente. Então essa insensibilidade com o sentimento dos outros, eu vejo alguém sofrendo, deixa que sofra, o problema dele. Eu vejo alguém cair, eu passo direto, eu não estou preocupado. Eu vejo alguém me pedir ajuda, cada um com seus problemas. E eu passo isso para os meus filhos, né? Então, essa insensibilidade que vem de pai para filho vai colaborar sim para esse comportamento antissocial. É aí quando eu falo lá do meio, lá atrás, né? Nós somos frutos do meio que nós vivemos. Se você vive num meio de empatia, você desenvolve empatia. Se você vive num meio em que você não liga para os seus parentes, você despreza seus tios, seus parentes, seus avós, seus primos, seus sobrinhos, você está ensinando isso para os seus filhos. Isso é comportamento antissocial. Você está mostrando ali uma certa arrogância e um sentimento de superioridade, que isso vai ter uma consequência lá na frente, com problemas antissociais, que mais tarde pode acontecer com problemas com a lei, e incluindo aí até mesmo atos ilícitos e criminosos. Esse é um comportamento antissocial muito grande, que vai gerar aí até mesmo essa falta de empatia, esse não remorso aí, esses comportamentos violentos. É uma pessoa que vai ter problemas e dificuldade de se manter no emprego, né? Porque essa incapacidade de gerar, de pensar no outro, né? De ter empatia, considerar consequências negativas diante de algumas atitudes, ela não vai ter responsabilidade ali de se manter no emprego com responsabilidade e empatia na relação social, profissional, com o outro. Então, como é que ela vai se manter no trabalho? Porque ela vai se achar superior. Ela já vai chegar com arrogância.
Ela vai chegar se achando melhor que todos. Então é aí que entra a questão que ela aprendeu isso. Ela vai chegando, se achando melhor que todo mundo. E hoje, infelizmente, nós temos muitos desses problemas em empresas. Muitas pessoas chegam achando que elas já são as melhores. Elas chegam percebendo que o ambiente onde ela vai trabalhar, todos são inferiores. Ela é a melhor. Ela chega com uma certa arrogância. E as leis que existem na organização, muitas vezes, não foram feitas para ela, porque ela é superior. Então ela vem para burlar. Então quais são os tratamentos aí? A psicoterapia, né, pode ser eficaz, mas ela tem que ser associada a outros tratamentos aí. Muitas vezes associada ao tratamento psiquiátrico, que aí vai utilizar remédios. A terapia cognitiva comportamental é outra que pode ajudar bastante. E o tratamento, óbvio, não acontece do dia para a noite. É uma vida toda que vai ter que ser revista e trabalhada. É alguma coisa muito séria para ser trabalhada? É. Nós temos muitas pessoas hoje com comportamento antissocial? Temos. O chamado sociopata? Temos. Pessoas que burlam a lei para levar vantagem. Pessoas que se acham superiores a todos os outros seres humanos, acham que o mundo gira ao seu redor. Pessoas que acreditam que qualquer decisão que ela vá tomar é a melhor para ela. E elas acreditam, por exemplo, que terapia não é para ela, que ela é melhor, ela é superior. Terapia, tratamento, para quê? Ela não tem nada e aí que ela sofre muito. Muitas vezes ela vai passando de geração a geração esses problemas. E quando ela for perceber, ela já está sofrendo muito. Então, se você conhece alguém com esse transtorno antissocial ou essa sociopatia, como queiramos chamar, perceba que essa pessoa sofre. Quando ela for perceber, tomara que já não seja muito tarde, né? Ela vai se isolando. Muitas vezes as pessoas conversam com ela por uma questão social, de educação, mas percebem que é uma pessoa realmente que acaba fazendo mal para as outras, acaba sendo uma pessoa tóxica. Então, essa pessoa sofre com ela mesma. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha feito sentido para você. Espero a sua sugestão. Até a próxima.